nós vamos tratar de algo que está afetando a economia em Cuiabá, no estado de Mato Grosso e, claro, no Brasil. É aquela preocupação, aliás, que o presidente Jair Bolsonaro passa sempre. Economia, vamos abrir os governadores, os prefeitos, etc. e tal. Porque o STF tirou esse poder dele, mas por ele já estaria quase tudo beleza em pleno funcionamento. Mas como não é assim, nós temos um desemprego muito grande. Em Mato Grosso, chega a atingir 11 mil postos de trabalhos fechados. 11 mil, não é brincadeira. E o comércio que está fechado por causa da pandemia provoca esse desemprego que está avançando em Cuiabá. Sobre esse assunto, vamos acionar Marcelo Martins, dentro do Meu Mato Grosso, na abertura do programa de hoje. Veja, roda. E os reflexos negativos no comércio já são sentidos desde o começo da pandemia, entre eles o desemprego. Em Mato Grosso já são 11 mil postos de trabalho fechados por conta da quarentena e dos decretos que obrigam o comércio a fechar. E nós vamos falar com a CDL, que nos explica melhor como esses números estão impactando na sociedade. A CDL hoje tem os números exatos de desempregados em Mato Grosso? Pelos dados formais do CAGED, os números apresentados contando abril e maio, ele passa de 12 mil postos de trabalho fechados dentro do nosso estado de Mato Grosso. Se continuarmos com o comércio fechado, certamente o fechamento de junho já deve apresentar ainda um saldo negativo e julho poderá ter uma proporção ainda maior dos números apresentados até então. O que esse número de desempregados hoje em Cuiabá representa para a cadeia econômica? Marcelo, nós estamos entrando numa crise realmente desse mercado de trabalho que está chegando numa situação crítica, chegando à beira do caos. Isso nos desperta uma angústia muito grande, até porque nós estamos percebendo empresas fechando as portas, muitas já fecharam, e o índice de desempregados só aumentando. E não é só a questão do emprego formal. Nós estamos falando aqui em ocupação, em pessoas que trabalham por pequenas rendas. Um exemplo é uma pessoa que lava o carro e ganha uma renda ali de 50 a 100 reais. Ou aquele picolezeiro que vende lá o seu produto e tem a sua renda mínima no mês para poder ter a sua subsistência. Então, todo esse público acaba sendo afetado com a economia fechada. E fica uma reflexão para todos nós. Até quando o governo vai conseguir se sustentar, vai conseguir manter os salários dos seus funcionários públicos em dia e, acima de tudo, manter uma estrutura mínima para poder atender a população no quesito saúde. O recurso acaba, não vai durar para sempre. Nós sabemos que dentro de um ciclo, dentro da economia, quem faz girar os recursos para o governo é o comércio, é o varejo, é o setor produtivo. Então, já começou a faltar mantimentos na geladeira das pessoas, e a partir do momento que chegar a um desespero, que a pessoa não tiver o que comer, o que se alimentar, isso poderá realmente gerar proporções mais drásticas do que a que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. O que a CDL pensa que seria uma solução ou então uma ação, certo? Que o governo, quando eu falo governo, eu estou representando o governo do estado, a prefeitura, o governo federal, poderia fazer para que amenize esse impacto no comércio? Olha, primeiro momento, precisa ter um alinhamento melhor em todas as esferas públicas, com todos os entes públicos, para que possa elaborar um plano de ação mais assertivo. Nós até concordamos com a quarentena, mas desde que seja uma quarentena seletiva, que você possa fazer uma testagem em massa nas pessoas e realmente que fiquem em casa aquelas pessoas que estão infectadas, as pessoas
pessoas consideradas como assintomáticas e a de alto risco. Você colocando essas pessoas em casa, nós temos certeza que tem condição tranquilamente de manter o comércio com as portas abertas. Além disso, uma outra medida que a gente vem cobrando muito dos entes públicos, a distribuição dos kits. Esses kits contra a Covid, para que seja feito o tratamento precoce no início da doença. Algumas medidas realmente devem ser tomadas para que possamos garantir a saúde do trabalhador, a saúde da população, mas que também mantenhamos os empregos, que as pessoas possam trabalhar e que de alguma forma crie-se medidas para que o comércio não pare, porque vale aquilo que a CDL pontuou. Se o governo deixar de recolher ou essa receita diminuir, pode impactar diretamente no combate ao coronavírus. Fica difícil, realmente. Vamos colocar aqui um exemplo. A pessoa tem um espetinho na esquina de casa, às vezes até a porta da casa da família. E aí? Não pode, ele tem que recolher, ficar sem vender, não tem como fazer o delivery, porque esse sistema é para gente que pode, gente que tem computador em casa, que entra nas redes sociais, e o pobre, o trabalhador, não pode fazer isso. O outro exemplo, na construção civil, até que tenha aparecido o serviço para o braçal. Entretanto, caiu e caiu vertiginosamente. Uma outra questão, os restaurantes que estão proibidos de abrir normalmente e que também agora tem que se valer de delivery. Quem ganhou com tudo isso foi a classe dos entregadores. O sistema de delivery, de entrega, e o sistema também do drive-thru. Eles inventam cada palavra que é simplesmente você pegar o que você encomendou, encosta o carro e recebe a sua encomenda. Mas, vamos falar a verdade, fica muito difícil. A situação está seríssima. Tem restaurantes em Cuiabá e Várzea Grande, e não são poucos, que não vão mais reabrir as portas. Não tem condições. Eu estive num supermercado, me poupe de cobrar qual que é o nome desse supermercado, mas é grandão, que eu tive conhecimento que foram dispensados, cortados 60 funcionários, 60 empregados. A coisa realmente está seríssima. Eu vou dar aqui uma opinião, é absolutamente pessoal. Primeiro, falta de planejamento. Como é que tinha que começar tudo isso? Gente, máscara, álcool na mão, na roupa, nas embalagens, álcool em tudo quanto é lugar, lavar a mão e ter cuidado. Aqueles que estão na zona de risco devem se guardar, desde o início deveriam se guardar e permanecer em casa. E com todos os cuidados que tem que haver, e o movimento seria absolutamente normal.